Olá pessoas, sejam bem-vindos de volta a este canal e essa é a parte 2 das respostas que deixaram na minha caixinha lá do Instagram alguns dias atrás sobre qual é a sua maior dificuldade na hora de ler. Vamos lá? Uma pessoa respondeu que sua maior dificuldade em ler é ler. E eu quero deixar aqui meu depoimento, o meu testemunho de como isso também é assim pra mim. São dois tipos de pessoas, tá? Tem pessoas que leem por ler, simplesmente leem. Tem pessoas que leem porque amam o ato de ler. O ato de ter aqueles símbolos, aquelas manchinhas que são letras e desenvolver ali e ler. Isso, gente, é maravilhoso. Pessoa que isso aí é o sonho de consumo da sociedade, ia ser assim. Mas a maior parte das pessoas mortais como eu lê por algum motivo específico, não só depois desenvolve essa questão de eu gosto do ato de sentar e ler o livro mesmo, por ler, não importa o assunto. Depois a gente desenvolve com os anos isso. Mas a maior parte de nós tem um foco principal na hora da leitura, que muitas vezes é a curiosidade, é aquela mente ativa demais e quando lê consegue preencher aquela necessidade de pensamento, de ativação, enfim. Então essa pessoa, ela lê por curiosidade, ela lê por necessidade mesmo, ou uma mente muito ativa, ou então lê porque precisa aprender, precisa estudar. O que eu sempre acho importante é achar um tipo de literatura que seja um lazer pra ti. Pessoas que gostam de curiosidades, que gostam do discovery, por exemplo. Quando leem livros que tem curiosidades, que tem fatos do mundo e tal, fica mais preso, então talvez não leia ficção. Mas quando for estudar, intercala um livro de estudo com um livro desses que vai te interessar mais, entende? Então eu tenho essa dificuldade mesmo. Tu gosta de ler? Não. Eu não gostava de sentar, eu sinto sono. O que eu gosto é de saber o que tá escrito, de viver aquele personagem ali, ver aquelas coisas acontecendo, ver a trama, de como aquilo vai, naquilo que o livro me faz pensar, sabe? Minha mente é muito agitada, então aquilo me faz... Poxa, é a necessidade de entender, de ter mais conhecimento, de saber as coisas, sabe? Essa curiosidade mesmo. Então, de repente, tu é uma pessoa assim como eu, que precisa encontrar assim, um motivo pelo qual ler mesmo. Mas agora tem gente que senta ali e diz, não, eu leio qualquer coisa, eu leio bula de remédio, glória a Deus, né? Eu não tava nessa fila quando foi distribuído. Então isso é super normal mesmo. O negócio é escolher um negócio legal e ler. Qualquer distração da tua vida, o que tu mais faz na tua vida? Bom, eu gosto de rede social, então vamos procurar um livro que conte história de gente de rede social. Eu gosto de fatos históricos, vamos procurar esse livro. Aí a próxima é no momento começar. A pessoa respondeu que o problema dela é no momento começar. O negócio é engrena. E eu fiz um reel sobre isso, tá lá no Instagram, dá uma olhadinha lá. Mas é aquela fórmula ali que eu botei. Procurar descobrir se você realmente quer isso aí, se esse é um hábito que tu entende que tu precisa, não é a moda, não é o que dizem, não é o que estão falando. Então primeiro estabelecer se pra ti isso é importante. Se for importante, então procura livros do seu interesse, mais de um tipo de livros de teologia, livro de mulheres, livro de oração, livro de ficção, livro de curiosidades. Tenha livros variados para poder mudar. Escolha seu devocional todo dia, sendo cristão ou não. Tem aqueles devocionais que são, para pessoas que não são cristãs. Ou se você quer ter um tipo de espiritualidade, religiosidade, de conhecer, procura um devocional cristão. E comece, então... Eu começo no devocional. A Sara começou com 8 anos no devocional, demorou alguns anos, mas agora ela lê tranquilo, ela gosta, ela escolheu o gênero literário que ela tem. E às vezes ela diz, mãe, não tô gostando muito, eu vou assistir porque eu tô curiosa sobre o final. Entendeu? Mas ela começou com devocional. Ela só lia devocional. Depois lia devocional e a Bíblia. Depois lia devocional e um livro de historinha. Depois lia devocional, livro de historinha e um box. E aí foi indo. Então comece assim, de pouquinho, pequenas gotas, pequenas doses, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Principalmente pra gente que tem a vida muito atarefada, muito corrida. É melhor fazer do que não fazer. Bem feito é aquilo que é feito. Aquilo que não foi feito, nem bem feito pode ser. Não desista também. Pode desistir do livro, trocar. Mas não desista. Antes de desistir do livro3, veja se o problema é o livro ou se o problema é você. Tá? A pessoa pode dizer pra mim, Fê, eu não tenho dinheiro agora. Existem livros de R$10. 2 garrafas de refrigerante que tu não compra na semana, tu já compra esse livro de R$10 na Amazon. E eu sempre deixo os links aqui embaixo na descrição do vídeo. No meu Instagram sempre tem algum livro ou outro pipocando lá que tá em promoção. Então é muito fácil. Pode até perguntar lá nas caixinhas, qual o tipo de livro que tu me indica, assim, eu gosto disso, disso e disso. E sabe, uma hora dessa eu boto uma caixinha aí pra sortear uma pessoa que eu posso tentar ajudar a encontrar o seu gênero literário. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários pra mim o que vocês acham. E aí, gente, teve uma pessoa que respondeu: meu maior problema na hora de ler é o barulho. Gosto de ler ao som do mar, dos pássaros, da natureza. E, gente, eu também. Eu não gosto de barulho, me desconcentra. Principalmente assim, música, se for ouvir, tem que ser só instrumental e olha lá. Isso ajuda muita gente, música assim, que tem uma batida pra pessoa não dormir, né? Eu sou desse tipo de pessoa que dorme quando tá lendo. Então, esse tipo de coisa ajuda, às vezes, no som da natureza, às vezes tem no Spotify, né? Som da natureza, um som do mar. Isso não tem como a gente estar nesses
nesses ambientes o tempo todo. A minha casa é um negócio de passarinho. Vira e mexe, vocês vão ouvir o barulho de passarinho e tal. Mas não tem como a gente estar nesse ambiente o tempo todo. Não tem como a gente estar numa livraria, sentadinho, olhando ali e tal. Então, o que a gente pode fazer é, como eu falei, separar esses minutos. É sempre na minha regrinha ali dos 15, 20, 30 minutos. Então, a minha dica, o que eu faço é, de repente, botar um fone de ouvido, ouvir música instrumental, música que tu goste, não bota nunca ouvi um balé clássico na minha vida, eu vou ouvir uma música de balé, vou ouvir uma música de ópera, não. Coloca uma música que tu goste, que mexa com o teu cérebro, mas que não tenha letra, porque eu não consigo me concentrar. Ou eu tenho até o fonezinho de ouvido de tampar o som, de isolar o som, e isso ajuda bastante também. Cria o seu ambiente, mas o importante com o tempo é você desenvolver a habilidade de ler em qualquer lugar. E isso só acontece quando você começa a ler em qualquer lugar, mesmo que você tenha que repetir. Eu vejo muitas dicas de leitura assim, se você quer ler mais rápido, não pode ler mais de uma vez a mesma frase, você tem que continuar lendo, que não sei o quê. Nunca dá certo pra mim, tá? Pra mim dá certo assim, eu tô na fila, eu dou uma lida, dou uma olhada, vou dando uma lida no livro, aí depois eu chego em casa, eu de repente repasso aquele capítulo, ou eu deu pra entender mais ou menos o que significava, vou indo pro outro. Então eu não fico muito nessas regrinhas aí, porque elas são pra pessoas que já leem bastante. Não são pra mortais como nós, né, que estamos aí na luta de conseguir desenvolver esse hábito. Então, uma coisa que me ajuda muito, eu gosto, por exemplo, se quando eu li as Crônicas de Nárnia, eu já tinha visto o filme, os filmes que tem das crônicas, não tem de todas, são 7 crônicas e tem 3 filmes. Mas aí o que acontece? Eu já tinha o cenário, eu já tinha mais ou menos a cara dos personagens, né? Tem alguns outros que depois aparecem antes e depois, então, mas eu já tinha essa ideia de como que é o cenário, eu já tinha essa ideia de como tudo é, como é Aslan, aquela coisa toda. E aí é muito mais fácil de imaginar. Então eu procurava imaginar sempre as cenas que eu tô lendo ali, como que aconteceram, e é muito bom porque o filme me ajudou nessa ilustração. Eu lembro quando eu li A Cabana, eu tinha visto o filme e tem muito mais cenas, sempre assim, gente, tem muito mais cenas no livro, tem muito mais explicações, então é muito legal ler o livro, eu não me importo nesse negócio de spoiler e tal. Então pra mim, quando os personagens falam, na minha cabeça a voz é a voz dos atores que eu vi o filme. Isso pra mim me ajuda muito na concentração, porque eu tô realmente, é como se eu estivesse vendo um seriado na minha cabeça. Quando eu tô lendo um livro, por exemplo, mais didático, mais assim, de teologia, que é mais de estudo e tal, eu procuro imaginar como que é essa pessoa que escreveu esse livro. Eu vejo a foto do C.S. Lewis, eu vejo a foto de um autor e eu procuro tentar imaginar na minha mente como é que é a voz dele, se ele tiver algum vídeo, algum áudio gravado. Senão eu imagino a voz da pessoa, pra mim poder ter uma relação de contato mesmo, sabe? E realmente tem. Na minha mente, fica ali sempre aquela impressão de que eu conversei com alguém. Às vezes eu até respondo as coisas no livro, porque pra mim é como se fosse uma conversa. E isso ajuda demais na concentração. Então, às vezes a gente tá num lugar barulhento, mas é como se eu estivesse vendo um negócio no Instagram quando tu tá lendo. É como se tivesse Instagram. Tu tá ali, às vezes eu tô falando contigo, tu não tá percebendo. Quando tu começa a entrar no livro dessa maneira, quando aquilo que tu lê tem voz, tem cor, tem figura na tua cabeça, ela tem som, é muito mais fácil de tu conseguir se concentrar e lembrar do que tu leu. Então, por mais que a gente não esteja nesse ambiente que a gente gostaria de estar aí, ouvindo as ondas do mar, sentado na beira da praia, se a gente estiver desenvolvendo isso com o tempo, isso vai acontecer. Ler, qualquer hábito bom, é persistência. E quanto mais esse hábito for mudar a tua vida, mais difícil ele vai ser de desenvolver, tá? Porque ele realmente vai causar mudanças nas mais diversas áreas. Não se enganem, tem nos outros vídeos eu falo sobre isso, porque ler ficção, por exemplo, que, eu queria ler porque pessoas que leem são inteligentes. Então eu tenho que ler sobre ciência, sobre história, sobre geografia. Não se engane, qualquer tipo de leitura faz com que tu desenvolva habilidades no teu cérebro, né? Eu falo mais sobre isso no vídeo sobre ficção, vou deixar aqui embaixo também pra vocês na descrição do vídeo. Quais os benefícios que tem de ler qualquer coisa. No momento que tu senta e interpreta um texto que tem alguma mínima complexidade ali, não é que nem uma frasinha do Instagram ali e tal, mas um texto contínuo, com começo, meio e fim, cada vez que tu faz isso, teu cérebro desenvolve uma habilidade de entendimento, de conhecimento, de diálogo, e é isso que torna a pessoa inteligente, não necessariamente só o que está no livro, mas o fato de tu conseguir se colocar no lugar de outra pessoa, de criar os personagens, desenvolver essa habilidade neural, assim, de se colocar nas situações, de criar os cenários, de conversar com o autor. Isso é que te faz uma pessoa que consegue entender qualquer outro assunto. Esse é
o grande boom da leitura. É como ele faz o teu cérebro raciocinar. Então não tenha medo de escolher outro tipo de literatura para ler, outro tipo de gênero literário para ler. Se tu lê ficção, tu vai adquirir algum tipo de conhecimento também na leitura da ficção, porque esses são os benefícios da leitura, fazer com que a gente tenha maior desenvoltura na vida real. Eu vou ficando por aqui. Provavelmente você deve ter assistido a parte 1 e a parte 2, porque eu tive que cortar esse vídeo em 2 partes, porque vai ficar comprido. E se você tiver alguma dúvida, alguma questão, a sua opinião, ressalvas, dicas de livros, deixa aqui embaixo nos comentários, entra no meu Instagram e responde as caixinhas, faz pergunta lá, interage comigo lá, que eu posso responder coisas que tem a ver com vocês. Lembre-se que todas essas dúvidas que estão ali são dúvidas que eu selecionei, porque são problemas que eu também tenho no desenvolvimento da minha leitura. Então, se inscreve no canal, não deixe de dar sua opinião aqui com o seu like ou o seu dislike, né? Seu comentário educado e sincero. Eu vou ficando por aqui e eu aguardo vocês no próximo vídeo.